Santo venha penetrar nos lugares profundos da nossa vida e dizemos sim. Fala para o Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz. Quero estar pronto para ouvir. Sim, Senhor, nós te amamos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos na terceira parte da nossa série. Mas antes de nós entrarmos com tudo na terceira parte, queria saber quem esteve aqui nos últimos 2 domingos. Ok, muito bem. Então você já está familiarizado com essa série. Porém, nós vamos ouvir agora, ver aqui na nossa tela, o recap da última série que foi dada ali. Também está acontecendo em todas as Zions do mundo. Lá em São Paulo, Equador, em Chile, todas estão acontecendo essa mesma série. Então preste aqui atenção ao resumo. Questões que alguém que está descobrindo Deus tem que então encarar, que não é baseado em obras. Eu preciso de algo que é além das minhas obras. Vocês são salvos pela graça. E quando você entende isso, você chega na segunda revelação, que é um presente gratuito. O presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro, a gente finaliza com isso. É fácil de receber. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Domingo passado nós cobrimos o DD, hoje nós vamos cobrir o ID. E no processo todo da parábola do semeador, a gente vê um tema em comum. Esse tema é vencer o inimigo. Número 1, qual é o plano de Satanás? O plano de Satanás é impedir com que você venha receber a palavra. Ele quer impedir com que a semente venha chegar num coração bom. O plano de Satanás é que você fique longe da Bíblia. Fique longe do livro de Deus. Agora, em contrapartida, número 2, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que você e eu venhamos frutificar. E produzir frutos tem a ver com prosperidade. Então sim, é verdade que Deus quer que você seja bem-sucedido nos teus relacionamentos, na tua família. Sabe, quando a gente fala, Deus quer que você seja bem-sucedido, as pessoas começam, opa, teologia da prosperidade? Não, teologia bíblica. Deus quer que você venha prosperar nos teus relacionamentos. Deus quer que você venha prosperar na tua vida espiritual. Deus quer que você venha prosperar na tua saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde financeira também. Para você prosperar, 1 hora na palavra por semana não será suficiente. Por quê? Porque você não consegue prosperar longe da palavra de Deus. Se prosperidade é frutificação, e se fruto é resultado de semente, e se semente é o símbolo ou a parábola da palavra, você e eu precisamos nos expor à palavra. Ok. Eu sei que todos os pastores estão de terno, eu não tenho. Então, eu vim com a roupa que eu tinha no meu guarda-roupa. Mas pelo menos tem um botão aqui na frente. Estamos prontos? Vamos abrir aqui em Marcos capítulo 4. Deixa aqui a sua passagem aberta, que hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. E a gente vai ver aqui, que aqui é a parábola da semeadura, que estamos falando já todos esses dias, certo? Então, hoje vamos focar aqui no versículo número 7. Vamos ler aqui Marcos capítulo 4, versículo 7. Todos abriram? Vamos ler juntos? Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Então, nós vemos que a semente do Senhor, representada aqui como a palavra de Deus, ela cai na terra, ela até gera uma raiz, mas ao crescer, ela não produz fruto. Então, essa seria a terceira parte. Mas vamos olhar aqui novamente a tela aqui, para a gente entender todos os passos que nós já temos visto nesses últimos dias. O primeiro passo aqui, eu diria que essa aqui é a primeira fase do cristão,
é a descoberta de Deus. Todos nós já estivemos nesse lugar, onde nós conhecemos a Deus, onde nós talvez conhecemos através de um grupo pequeno, através de um culto, uma pregação online. Ainda não temos ali um relacionamento, mas estamos curiosos ali para ter, então, um relacionamento com Deus. Quem já esteve aqui na descoberta de Deus? Tá, se você não levantou a mão, você ainda não nasceu de novo, é isso? Tá bom, ok. A gente vai ter esse momento durante esse culto. Então, logo então, nós temos então a revelação da graça através da cruz de Jesus Cristo. E ali temos o novo nascimento. Então, começamos a nossa jornada com Deus, que chamamos de início com Deus. Então, qual que é a primeira fase do crente? Descoberta de Deus. O segundo é início com Deus. E semana passada falamos muito sobre a Bíblia, que é a autoridade final. Que através, então, da palavra de Deus, que eu me tornarei o quê? Próximo de Deus. E depois que eu estou próximo de Deus, eu, então, entendo o que é uma vida de doação, que será semana que vem, que é os nossos 3 T's, que se você está na Zion há um tempo, você sabe que os 3 T's são o quê? Tempo, talento e tesouro. Muito bem. Então, os nossos 3 T's nos levam, então, a ser, por final, centrado em Deus. Lembrando aqui que a descoberta de Deus é a parte que a gente tem comunhão. Depois da cruz, da revelação da cruz, nós entendemos e entramos em relacionamento com Deus. E depois, através da palavra de Deus, nós entramos, então, no discipulado. E tudo isso é uma crescente, onde a plantinha se torna, então, uma árvore que vai, então, produzir frutos. Quem aqui deseja ser esse coração que está pronto para receber a palavra de Deus? Amém? Só que isso, muitas vezes, não é muito natural da nossa parte. Às vezes a gente acha que receber algo do Senhor é só eu ouvir e ponto. E é ali que nosso coração se engana. Porque você já viu na sua vida própria quantas vezes você já ouviu algo e não aprendeu? Bem simples. Vamos dar um exemplo. Quem aqui é bom de instruções pelo caminho? Tá, poucos, eu sou péssima, tá? Então, por exemplo, antigamente, quando não havia GPS, eu parava e perguntava, onde que é, né, a tal loja? Olha, a senhora vai reto, daí vira à esquerda, depois vira à direita, depois vai ter uma rotatória, daí você sai na segunda, daí você vai... Chegar, eu ia reto, eu virava à esquerda, depois eu tinha esquecido tudo que ele havia me falado, né? Ainda bem que eu tinha amigos no carro que lembravam as próximas fases. Mas muitos de nós estamos aqui a receber a palavra de Deus, ouvindo e daí esquece. A gente vai para casa, o que era aquilo mesmo? O que é que Deus falou mesmo? Como é que faz isso? Ou que nem alguém te dá uma receita, ó, coloca a carne assim, vira ela assim, faz assim, daí você liga para ela, como que era mesmo aquela parte? Porque nós, seres humanos, nós temos uma limitação, talvez, de reter informação. Só que isso é uma coisa básica de informação. Agora, quando nós estamos nos referindo à palavra de Deus, ali precisa haver revelação. Fala comigo, revelação. Porque a revelação é aquilo que vai gerar fruto na sua vida. Hoje, toda a nossa sociedade está indo numa direção. E a palavra de Deus, ela está indo em outra direção. E se a gente não perceber isso, se a gente não, ter o discernimento do que o Senhor está a dizer, nós vamos ser levados com a correnteza. Mas o Senhor quer nos levar uma contracultura que é o quê? A Bíblia. E sem perceber, nós queremos tanto discipulado, mas nós não queremos a Bíblia. Eu vejo um monte de crente querendo discipulado. Sabe o que eles querem? É café. É isso, quer café, quer alguém para alisar suas feridas, alguém para ficar te ouvindo, falando, ai, vai dar tudo certo. Eu te amo, irmãozinho, vai dar tudo certo, né? Aí eu saí da igreja porque o pastor não me cumprimentou. Cadê a palavra do Senhor na sua vida? Até que então o seu líder, né, fala a palavra de Deus. Ah, não gostei dessa página. Esse versículo eu acho que não é para o meu momento. Esse versículo era só bom naquela época. Agora, nessa época que eu estou, eu acho que eu vou procurar outro líder, né?
Tive um probleminha uns anos atrás, lá em Zion, São Paulo, que havia um rapaz que era discipulado por um outro pastor. Não era discipulado, ele servia na área que o outro pastor cuidava e indiretamente ele prestava contas para esse outro pastor. E ele vinha conversar comigo. E ele fazia umas perguntas meio pela metade. Já viu que as pessoas fazem pergunta pela metade? Mas o que você acha disso? Eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Não, só responde. Por que você acha disso? Eu assim, E daí um dia, eu na minha ingenuidade respondia, dentro da limitação do que ele me passava, certo? Eu respondia. Ele, é verdade, é verdade. Daí um dia o outro pastor do meu time, né, me liga, fala, Zoe, o que você anda falando pro fulano? Eu falei, o quê? Ele falou isso, ele falou isso. Eu falei, imagina, como assim? Eu não... Por quê? Ele contou metade. Então ele ia de pastor em pastor para ouvir o quê? O que ele queria. Então ele retia a informação, falava só a metade, fazia de coitadinho, para então o quê? Ouvir o que ele queria. Será que você está apto para ouvir o que Deus quer que você escute? Ou você está à procura da igreja, ou do sermão, ou do culto que te traz conforto, e só porque é gostoso, né? Ouvir que Deus me ama. Deus te ama muito, mas o amor dele também é verdadeiro. O amor dele também é libertador. O amor dele, às vezes, vai nos ferir com a verdade. O amor dele é, sim, eterno e nunca falhará. Amém? Eu vim direto agora do Retiro Raízes. Hoje a gente já ministrou de manhã, vim correndo, cheguei no meu louvor, pronto aqui, porque o pastor Eduardo está na Alemanha hoje. Então, a gente teve tantos momentos preciosos ontem, né, no Raízes e hoje também, com o amor de Deus. Mas em todo momento o amor de Deus nos transforma. Ele não nos deixa estar como estamos. Ele sempre nos quer melhor. O amor de Deus, ele é o puro discipulado na nossa vida. O discipulado é um caminhar com Cristo de amizade, onde eu entendo e eu vejo o meu mestre. E ao ver meu mestre, eu aprendo a ser como ele. Vamos ver aqui, então, que a gente acabou de ler aqui Marcos capítulo 4, versículo 7, que a parte caiu entre espinhos, eles crescem, sufocaram as plantas e não deu fruto. Vamos para a explicação desse versículo, dessa parábola? Vamos ali, Marcos 4, versículo 18. Vamos para frente aqui no versículo 18. Ok? Hoje vamos falar aqui sobre somente próximo de Deus. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, a pessoa ouviu a palavra, ok? Ela pode até vir à igreja, ela recebeu a palavra, então vamos pensar que ela recebeu de coração aberto, mas quando chegam as preocupações, algo acontece dentro dela. O que seriam esses espinhos? Vamos abrir aqui em Lucas 10, capítulo 10, versículo 17 a 20. Lucas 10, capítulo 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, Jesus está falando, eu vi Satanás, eu não estou impressionado. E nem impressionado que vocês acham, uau, que os demônios se submetem em meu nome. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Aqui Jesus ele faz uma relação das cobras e dos escorpiões. O que seriam os escorpiões? Depois, daqui a pouco a gente vai ver que o escorpião e espinho ele vem às vezes juntos nas passagens bíblicas. Os escorpiões são os demônios, os espíritos malignos ao nosso redor. O Senhor Jesus te deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões.
Ninguém celebrou isso, tá? Deus te deu autoridade a pisar sobre cobras e escorpiões. Amém? Ok? Vamos para Ezequiel 2, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3 a 7. A gente vai ler bastante a Bíblia, ok? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 a 7. E ele disse, aqui é Deus falando, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Versículo 4 de Ezequiel 2. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, assim diz o Senhor soberano, e quer que aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo. Olha esse daqui interessante. Vamos ler juntos? Ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, que ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O Senhor avisa que ao Ezequiel levar a palavra do Senhor, o que aconteceria? Ele seria cercado de espinhos e ele viveria entre escorpiões, mas que ele não tivesse medo. Na nossa vida, nós vamos ouvir a palavra de Deus e automaticamente o Satanás ele vai então planear, é assim que fala. Ele vai, então, ter um plano maléfico de roubar a palavra de Deus dentro do seu coração. E como que ele faz isso? A gente já vai entrar nisso, mas eu só quero que a gente entenda que isso é falado na palavra inúmeras vezes. Não tem como eu olhar a palavra de Deus e não ver que o Senhor, Ele me avisa da guerra que está por vir, mas que eu não estou só nesta guerra. Ele está comigo. E por que Jesus ele foca tanto na parábola? Por que nesses últimos domingos nós estamos falando tanto de parábolas? Porque nós precisamos aprender a pescar para nós nos alimentarmos. O que isso quer dizer? Quando nós lemos a palavra de Deus e ali encontramos uma parábola, precisamos de revelação para então aplicá-la. Se nós como pastores, nós como líderes dermos tudo mastigado para todos, ninguém desenvolve, ninguém é capaz de comer carne, apenas beber leite. Assim também o Senhor na tua vida. Muitas vezes você está pedindo ali, né, Deus, me dá uma árvore, mas Deus ele vai te dar o quê? Uma semente. Deus, me dá um peixe, o Senhor vai o que te dar? Uma vara de pescar. O Senhor Deus é um bom Pai, Ele quer que você desenvolva em você uma curiosidade boa, santa, uma fome por Ele. Quando você lê a palavra dEle, você não fica só no logos, você tem o rema, você tem revelação da palavra, amém? Como que está o seu devocional? Você apenas lê a Bíblia ou você lê a palavra e fala assim, uau, Espírito Santo, eu preciso mais de revelação, e lê de novo. Teve uma época na minha vida que eu falei, eu não vou passar de outro capítulo, eu não estava fazendo um plano de leitura da Zion, eu estava fazendo um outro plano, porque eu já tinha lido a Bíblia várias vezes inteira, eu falei, eu quero fazer um outro plano. E eu ficava lendo as passagens que eu mais gostava várias vezes, até que eu tivesse uma nova revelação. Porque a gente fica, às vezes, viciado no olhar na Bíblia. Eu até troco minhas Bíblias, daqui 2 anos eu troco, de tanto que ela está sublinhada, meus olhos sempre vão para onde está sublinhada, né? Daí eu vou e compro uma nova, para que o meu olhar não fique viciado, porque eu quero uma nova revelação. Eu quero ler a Bíblia e entender algo novo, e algo novo, e algo novo. E eu te garanto que nesses poucos anos que eu tenho com o Senhor, né, comparado com a minha mãe, que tem mais de 70 anos com o Senhor, eu tenho apenas 30 anos com o Senhor, esses 30 anos que eu tenho de caminhada com Cristo e de leitura da palavra, nunca Deus falhou em não nos dar uma revelação. Deus sempre tem revelação para a sua vida. Sempre. Se você buscar e falar, Deus, fala comigo. Fala comigo. Por isso que é importante também ter um dicionário bíblico, ter também uma concordância, porque se você colocar a palavra espinhos, vai aparecer todos os versículos que tem a palavra espinhos, ali vai te trazer uma nova revelação. Aqui eu estou dando dica de leitura da palavra, ok? Vamos continuar aqui.
Vamos ver aqui Números 33, 55. De novo, a gente vê a palavra espinhos aqui. Números 33, 55. Aqui Deus está a falar com Moisés sobre a terra prometida. Números 33, versículo 55. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra que vocês irão morar. O que é que Deus está querendo dizer aqui nesse versículo? A terra prometida, muitas pessoas acham que é o céu. Mas se a terra prometida tem inimigos, então ela não é o céu, porque o céu não tem inimigos. No céu não temos luta, não teremos demônios, não teremos nenhum choro, nenhuma tristeza. A terra prometida é a vida cristã vitoriosa. E para que eu venha viver a vida cristã vitoriosa, eu preciso me livrar daquilo que não pertence ali. Para que aquilo não se torne o quê? Um espinho nas minhas costas. Como que anda a sua vida de vitória em Deus? Muitos de nós estamos presos aos espinhos e machucados e sufocados com coisas que não são daquilo que Deus tem, mas eu preciso expulsar. Até que isso aqui em Números. Se vocês não expulsarem, ok? Aqueles que vocês permitirem ficar, nós estamos se referindo a pessoas, ok? Se tornarão farpas em seus olhos e espinhos nas suas costas, ok? Então, o que a gente tem que expulsar? A inveja, o orgulho, a ira, a lascívia, a fofoca. Daí tem que expulsar, né? Expulsar o quê? A amargura. Precisamos expulsar da nossa vida. Como que você expulsa? Com licença, pode se retirar? Eu nunca vi ninguém expulsar nada assim. Eu nunca vi ninguém pedir para o demônio sair assim. Se você quiser, você sai dessa pessoa. Em todos os momentos, a gente vê o expulsar, o equebalo de Jesus é violento. Onde eu falo, eu não quero mais isso na minha vida. Eu expulso esse pensamento da minha vida. Eu expulso esse espírito da minha vida. Tem uma história interessante. Havia uma grande amiga minha. Ela é uma mulher, assim, de aparência muito, muito bonita. E antes de ela se converter, conhecer a Cristo e ter o novo nascimento, ela sempre chamava muita atenção dos homens. Então, ela andava pela rua, pela praia, assim, todos olhavam para ela. Todos, sem, assim, exceção. E um dia, então, ela foi fazer uma sessão de libertação. E expulsaram dela o espírito de pombagira, espírito de sedução. E ela foi, então, saiu na rua novamente, e ela me conta essa história, né? Ela que me contou, porque eu conheci ela depois disso. E ela falou que aquele dia ela foi para a praia, foi almoçar com o marido na praia, estava ali na vida dela, e nenhum homem olhou para ela. E ela sentiu falta. Olha isso, olha o perigo. Ela sentiu falta. E na hora que ela sentiu falta, depois de 5 minutos, todos começaram a olhar novamente. E ali ela voltou para a ministradora da sessão de libertação e ela falou assim, olha, eu sei que você expulsou o demônio da pombagira, mas assim, eu senti falta, acho que ele voltou. A ministradora deu uma baita bronca nela, né? Double work depois, né? E ela se arrependeu muito perante o Senhor. Ela me conta isso, ela falou assim, eu me arrependi tanto diante do Senhor. Porque eu queria aquele espírito, porque ele saciava as minhas carências. Eu queria ter aquele demônio, porque abria portas para a minha vida. Eu ganhava desconto, eu ganhava aquilo, eu me sentia bonita, eu me sentia uau. Mesmo tendo o marido que me amava, mesmo tendo a atenção da única pessoa que ela precisava, correto? Ela desejava isso por uma carência tão grande. Ela se arrependeu tanto. Deus libertou ela, está tudo bem hoje.
Hoje eu saio com ela, não vejo ninguém assim olhando, mas assim ela falou que era uma coisa sobrenatural. Muitos de nós não expulsamos certas coisas da nossa vida porque estamos apegados a essas coisas. Você diz que quer ser liberto da depressão, você quer ser liberto da tristeza, do espírito de morte, mas daí você é liberto e você não tem mais ninguém que sente dó de você. Né? Você diz que você quer ser liberto da lascívia, quer ser liberto de qualquer coisa ruim, mas daí o que você vai fazer quando é liberto? Como você vai viver? Qual vai ser o próximo passo? Você terá que, então, o quê? Depender do Senhor. Você terá que, então, o quê? Realmente não ser mais a vítima e realmente ser aquilo que o Senhor te chamou para ser? E que lindo é ser liberto pelo Senhor. Eu vejo um dia uma senhora veio me contar que ela teve muitos problemas de saúde, E, de repente, ela foi curada num culto, sobrenaturalmente. Pensa numa senhora que vinha a Zion há 15 anos, ela tinha tudo que vocês podem imaginar. Era doença de pele, era doença não sei o que lá, era no rim, era no intestino, era no estômago. Um dia Deus fez assim, olha, ela deu um novo corpo, eu acho, porque ela saiu de lá inteira e voltou depois na semana seguinte e falou, eu não sei porque eu estou esquisita. Eu falei, o que foi? Ah, Zoe, eu não sei. Eu falei, está com algum problema de saúde? Não, 100% curada. Problema financeiro? Nenhum. Problema no relacionamento conjugal? Nenhum. Problema com os filhos? Nenhum. Daí o Espírito Santo falou, hipocondria. Ele falou essa palavra para mim. Muitos de nós, ela queria estar doente para que os outros vissem ela como, tadinha, está doente. E na hora ela não tinha mais nenhuma doença para falar. E ela precisava o quê? Viver. Viver o que Deus tem para a sua vida. Né? Então, vamos expulsar as coisas que não pertencem a uma vida vitoriosa em Cristo e deixá-las ir. Agora, 3 áreas na sua vida que os espinhos sufocam. Número 1. Vou repetir aqui o versículo, a gente já leu, mas eu vou repetir. Outros, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Número 1, as preocupações deste mundo. Sim, isso é o número 1 de espinho na tua vida que está sufocando a palavra de Deus. 1 Pedro 5,7. Esse versículo... Muitos deveriam decorar esse versículo. 1 Pedro 5,7. Vamos abrir? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Filipenses 4, 6 a 7. Tão conhecida essa passagem. Vamos ali, Filipenses 4, 6 a 7. E não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero que você sublinhe, não estejais ansiosos, ou não andeis ansiosos. É um comando, não é uma sugestão. Entenderam? Ok? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. As preocupações deste mundo sufocam a palavra de Deus na nossa vida, porque o foco se torna outro. Nós não somos cavalo, boi, nós somos, ovelhas. Você já viu alguma ovelha carregar um fardo? Não, porque nós não fomos criados para carregar fardos. Nós fomos criados para seguir o nosso pastor. Ele dá conta de carregar os nossos fardos. As preocupações desse mundo são fardos que nós colocamos sobre nós. O que é a preocupação na verdade? Quando eu pergunto para uma pessoa, por que você é ansiosa? Eu vou dizer que eles me dão uma lista. Ok? Quer saber a lista? Que eu posso que é a sua também. Falta de dinheiro, problemas de relacionamento, doenças, amigos,
anseio, sei lá, porque eu ainda não cheguei lá, ainda porque não sou boa o suficiente, porque não conquistei isso, não fiz aquilo, certo? Quem acha que as pessoas sofrem por isso, de ansiedade? E se eu te falasse que não? Agora eu vou entrar aqui. E se eu te falasse que na verdade, elas sofrem por algo muito antes do que isso? Sabe o que as pessoas geralmente sofrem de ansiedade? É porque elas criam uma fantasia do que a vida tem que ser. Elas criam na cabeça delas, eu já estou com 50 anos, a essas alturas eu deveria já ter comprado uma casa. Eu já tenho 30 anos, a essa altura eu deveria ter filhos. Eu já sou advogado, há 20 anos já deveria ter o meu próprio escritório. Elas criam o quê? Ideais que podem ser bons, podem ser sonhos, que você deve conquistar e lutar por eles. Mas quando isso gera um peso, uma culpa, uma ansiedade, aquilo não é saudável. Por quê? Você gerou o que é uma expectativa, não no Senhor, mas no seu plano. E quando você pensa que algo pode sair do seu controle, ai, ai, ai. Quem são os controladores aqui? Controla a mão, não levanta ela. Nós somos muitas vezes controladores. Às vezes eu sou, não sou com os outros, mas eu sou comigo. E o Senhor fala, quem está no comando da sua vida? Você ou Jesus Cristo, o general, o Senhor dos exércitos? Ele está no comando da minha vida. Mas quando eu imagino uma coisa, eu fantasio o que eu deveria ser, o que eu poderia ser, como tem que ser. Essas palavras tem que ser são perigosas. Por que tem que ser? Por que deveria ser? A não ser que esteja na palavra de Deus, não tem o tem que. Você não precisa, né, ter aquele carro. Você gostaria de ter aquele carro. Vamos alinhar isso. Agora, o pão que o Senhor nos dá todos os dias, nos provê todos os dias. Mas muitos somos presos a ideais do que construímos. Ontem mesmo, um rapaz no Retiro Raízes falou, Zoe, eu fui liberto hoje de uma mentira que eu carreguei na minha vida, que eu tinha que provar para o meu pai que eu era bom. Então, tudo que eu fiz até hoje, o pai dele já faleceu. Mas ele estava preso nisso. Eu tenho que provar para o meu pai, para os irmãos dele agora, já que ele faleceu, para os irmãos, meus tios, para a família dele, que eu sou bom, que eu não sou qualquer coisa. Então, ele falou assim, eu fiz tudo até hoje só para provar para eles que eu era bom. Isso é ansiedade. Você criou um ideal. E qual o ideal que nós precisamos viver? O de Deus, não o nosso. O nosso é limitado. O do Senhor é infinito e muito melhor do que aquilo que você imagina. Amém? Agora, quais as evidências que você deixou as preocupações deste mundo sufocarem a palavra de Deus? Quando a gente se compara e não ouve o que Deus está a dizer. 2, quando eu preciso da aprovação do meu colega, do meu parente, da minha família e não a aprovação de Deus. 3, quando eu não conheço o contentamento, eu sempre estou à procura de algo mais. Apóstolo Paulo diz o quê? Que ele encontrou contentamento com muito e com pouco. Eu lembro um dia, na minha vida, assim, faz alguns anos, nós morávamos num apartamento bem pequeno, aquele que você entra de frente e sai de ré, sabe? E nós compramos esse apartamento e estávamos muito felizes, mas chegou a pandemia e nós tínhamos que ficar em casa, e estava bem apertado. E eu comecei a ficar o quê? Ansiosa. A gente colocou à venda e ninguém queria comprar o apartamento, era no meio da pandemia. E um dia eu acordei e o Espírito Santo falou para mim, eu quero que você seja grata hoje. Seja grata, que você tem um teto em cima da tua cabeça, que você tem um apartamento e que vai dar tudo certo. Eu falei, amém. Naquela hora, bateu na porta, gente, depois de 20 minutos de oração, bateu na porta uma vizinha. Ela falou assim, eu quero comprar seu apartamento. Eu falei, o quê? Ela falou assim, o porteiro lá de baixo falou que você quer vender com tudo dentro, eu posso te dar um cheque já para assim, de entrada? Eu falei, claro. E daí eu pensei, onde é que nós vamos? Para comprar um outro apartamento no meio da pandemia, naquela loucura. E eu tinha visto um que eu amava, ele era 5 vezes maior do que aquele.
E aí Deus fez um... Daí, enfim, o Israel ligou para ele falou assim, não vai rolar. E eu fiquei triste. No final, eu vou encurtar essa história, porque essa não é a parte principal da história. Deus faz um milagre, a gente entra nesse apartamento 5 vezes. Mas maior não pode falar. A gente entra nesse apartamento maior, 5 vezes o tamanho do outro. E eu estou muito feliz. Só que, todo aquele tempo que eu estava naquele apartamento pequenininho, Deus estava a lidar comigo, no meu coração, né, com os ideais que eu havia criado. E nós estávamos desempacotando as coisas, e Israel solta uma pergunta assim, ele fala assim, ô linda, você está feliz? E na hora eu falei assim, tô. Daí ele falou assim, tá, mas você está feliz? Está mais feliz? Ou está um pouco menos feliz? Daí eu falei, daí na hora foi tão bonito esse momento, eu falei, eu estou tão feliz como eu estava no outro. E daí eu vim para Portugal e eu estou morando agora num tamanho bem pequeno de novo. E eu estou tão feliz como eu estava no outro. Porque o contentamento não depende do tamanho das coisas que nós temos, dos alvos, depende do quanto que o Senhor é suficiente na nossa vida. Será que Deus é suficiente para você? É difícil às vezes, mas a gente precisa chegar nesse lugar. Tem horas que você fala assim, que nem esse ano, minha árvore ela tinha 2,80 m. Agora a minha árvore ela nem existe. Vou comprar uma. E, gente, semana que vem, se preparem. Essa igreja vai estar decorada para o Natal. Ok. Gente, preciso correr. Vamos lá. Número 2. O engano das riquezas. Isso também é muito que eu já estou a falar aqui. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, isso está na Bíblia, ok? 1 Timóteo 6, versículo 9, agora 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O problema nunca é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Por quê? No momento que eu amo o dinheiro, eu esqueço de centralizar aquele que é o dono da prata e do ouro. O Senhor é a minha provisão. Eu amo a Deus porque Ele é Deus, não porque Ele vai me prover. Mas Ele me ama tanto que Ele não deixa faltar nada. Agora, às vezes a gente fala assim, agora, por que a riqueza engana a gente? A riqueza do mundo, ela engana o nosso coração porque ela nos traz uma satisfação falsificada. Ok? Ela me traz a felicidade falsificada, ela me traz uma parcela que parece ser a felicidade, mas não é Jesus. Ela me traz um alívio de uma ansiedade que eu já tenho em relação ao dinheiro, e esse alívio eu confundo com Deus. Posso falar de novo isso? Às vezes, a bênção, não só o dinheiro, qualquer bênção, ela pode, às vezes, trazer uma sensação boa. Mas ela não dura, porque ela não é eterna como a alegria do Senhor, como a presença do Senhor, como o amor de Deus. Ela não é eterna, ela é passageira. Só que a gente se engana, porque quando você está com uma conta cheia, você está menos angustiado, normal. Para quem gosta muito de dinheiro. Agora, quando você chega num lugar de contentamento em Deus, tem pouco, tem muito, está tudo bem. Porque quem é o seu provedor não é o seu chefe, é quem? O Senhor. Então, quais são as evidências de quando o dinheiro te engana? Número 1, você fica incomodado quando fala a palavra dinheiro na igreja. Já está na cara aí que você tem problema com dinheiro. Não gosto aqui na Zion, porque fala que tem que doar o tempo. Beleza. O talento, ok. Agora, o tesouro? Por quê? Lá no festival de Natal, está todo mundo ali doando alguma coisa. Eu não tenho, que vergonha.
não precisa ter vergonha, não. Nós damos o nosso melhor. Amém? Ah, não, mas porque chegou a líder de link e falou que nós tínhamos que doar o que a gente podia. Daí eu vi que o casal do meu lado deu mais do que eu. E é muito constrangedor. É constrangedor quando você tem problema. Porque quando você é seguro no Senhor, o seu melhor é suficiente. Amém? Quando a gente é enganado pela riqueza, outra coisa. A gente se sente mais confiante quando a gente ganha um cheque grande. Nem tem mais cheque hoje em dia, quase, mas quando você ganha um Pix grande, um MBWay grande. Você até chega quando você chega lá, que você juntou seu dinheiro para ir no restaurante chique, você chega assim, boa noite. É ridículo, né? É só um restaurante. É. Ou quando você compra o seu carro ali, daí você fecha a porta assim e olha na rua assim, vê se alguém está olhando. Tem problema. E daí quando você perde, você fica ali se provando. Conheço muitas pessoas na igreja que já tinham muito dinheiro e perderam tudo. E elas precisam o quê? Se provar. Olha, eu ainda sou alguém, hein? Eu ainda, olha o meu valor. Porque quando eu tinha, eu fiz isso. Ó. Porque quando eu tinha, você não sabe quanto que eu doei por um legado. É. Quando a gente é enganado pela riqueza, a palavra de Deus ela não penetra o nosso coração. Outra coisa também é que quando nós somos enganados pela riqueza, nós perdemos o sono por causa disso. Nós não conseguimos dormir em paz. Nós ficamos pensando ali que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. A gente precisa ser liberto, amém? Às vezes a gente precisa ser liberto, não do demônio. Demônio é rapidinho, é 1, 2, 3. Em nome de Jesus, eu expulso o demônio e vai embora. Agora, essa mentalidade do mamon, ela precisa ser quebrada na nossa vida. Assim como eu sei na hora quando alguém tem problema com dinheiro, quando elas descrevem um outro. Eu falo, e aí, você conheceu o Ricardo? Conheci o Ricardo. Que legal. E como que é o Ricardo? Ah, o Ricardo é aquele que anda com aquele carro. O Ricardo é o dono daquela empresa que tem não sei o que lá, sabe? Bastante dinheiro. Só essa fala já sei que essa pessoa tem algum problema com dinheiro. Você poderia falar outra coisa. Quando você me perguntar quem é o Ricardo, eu falo, o Ricardo, aquele cara que tem cabelo loiro, que ele é esposo daquela senhora que na igreja fez isso, aquilo. Como nós descrevemos as pessoas? Né? Como que você descreve alguém? Depende muito de o que você percebe, o que você valoriza naquela pessoa, ok? Terceiro ponto. Eu quero falar mais uma. Posso falar mais uma? Tá. Quando você fica emprestando coisa e não tem coragem de dar. Posso falar isso? Vou te emprestar. A pessoa pegou 2 ovos e não devolveu. Já vi isso. Eu morava em República, havia uma querida que contava a fatia de queijo todo dia antes de dormir para ver se alguém tinha roubado a fatia de queijo. Sim, tem problemas. Minha mãe sempre fala, nunca empreste. Dê, vai, dá. É mais libertador. Você não se prende à pessoa também. Você não fica esperando que a pessoa te pague de volta. Dá. Você não pode dar? Daí você vê outra forma de ajudar. Por quê? Vou te emprestar, né? Mas... Dá, seja livre. Não tem, então não dá. Vai orar para Deus derramar mais da presença do Senhor, para o Senhor abrir caminhos. Nós precisamos libertar disso. Vamos abrir aqui em Mateus 6, versículo 31. O desejo, terceiro ponto, o desejo por outras coisas. O que seriam essas outras coisas? Que não é a preocupação do mundo, que não é a riqueza em si. Essas outras coisas podem ser qualquer coisa que traz preocupação na sua vida. Mateus 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que havemos de comer? Ou o que havemos de beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Amém? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E daí, mais para frente,
capítulo 7, versículo 7. Tão famosa passagem, Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ok? Aqui essa passagem está se referindo não ao coração que só é pedinte ou de mendicância perante Deus, mas sim um coração que confia em Deus e sabe, Deus, eu vou te pedir porque o Senhor sabe o que eu estou a viver e está tudo bem. O Senhor vai prover. É importante que nós venhamos orar e pedir coisas assim a Deus, porque Ele vai querer nos dar bons presentes, porque Ele é o Pai das luzes e todo dom perfeito vem dEle. Agora, a preocupação ou desejo por coisas que são mais do que o desejo por Ele, esse é o perigo. Uma coisa é você desejar algo e Deus te surpreender com esse algo. O problema é quando eu desejo tanto algo, que eu desejo esse algo muito mais do que o Senhor. A história de Ana, ela é muito interessante. Ana não tem filho e ela tem uma pessoa na vida dela, que era a segunda esposa do marido dela, a Penina, que ficava caçoando da Ana porque ela não tinha filhos, certo? E ela começa a chorar, e ela quer um filho, e quer um filho. E Eucana fala para ela, mas eu não sou melhor que um filho. Cara com muita autoestima. Então assim, eu não sou melhor que um filho. E ela fica lá, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Até que ela vai perante Eli. E naquele dia lá no templo, ela chora muito. E ela pede um filho. Então ela não fez errado em pedir a Deus. Mas a parte mais importante é a 1 Samuel, que vocês não precisam abrir, mas 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que ele conversa com a Ana, e depois Ana se levanta, e o seu rosto não estava mais triste. Nessa hora que a gente vê a mudança da Ana. Ela sai de um lugar de só, eu preciso, para um lugar de Deus me ouviu, e eu vou descansar. E se Ele me der, eu devolvo para Ele. Olha isso, que linda essa história. Até que então, o filho nasce e ela leva o profeta. Gente, ela não teve qualquer filho, tá? Ela teve o mega filho. Se você for pensar, né, a história de Ana, ela é espetacular, porque Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia. E ele foi aquele que teve, a honra de ungir Davi, que estava na linhagem de quem? De Jesus. Então, ela participa do plano muito maior de Deus, um destino profético na vida dela, porque ela amou mais o Senhor do que a bênção que ela pediu. Então, o errado não foi ela pedir por um filho. O errado foi que ela achava que aquilo era tudo que ela precisava, até que ela ouviu o Senhor e Deus falou, eu sou suficiente. E ainda quando nasce aquele filho que ela tanto quis, ela entrega para o Senhor. Qual bênção você tem pedido? Será que esse desejo por outras coisas tem ultrapassado o desejo pelo Senhor? Tomara que não. Não tem problema em pedir. Mas contanto que quando o Senhor te der aquilo que você está a pedir, que Jesus seja mais do que aquilo que você pediu. Amém? Que Jesus seja mais do que você possa imaginar. Porque Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso respirar. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Jesus, não as coisas. Essa vida toda vai acabar. Esse prédio um dia vai acabar. Você vai acabar. Seu corpo vai acabar um dia, né? Convenhamos, nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos aqui por uma passagem, né? Ninguém está aqui para sempre. Mas um dia nós reinaremos com Cristo, estaremos com Ele. E será que o nosso tesouro está sendo acumulado ali ou aqui? Será que hoje, enquanto nós recebemos essa palavra, eu vou deixar com que ela crie raiz e eu vou expulsar os espinhos da minha vida? Será que eu vou arrancar e falar, Deus, eu não vou deixar as preocupações deste mundo, a minha ansiedade, os enganos da riqueza, o desejo por outras coisas tomarem o seu lugar? Se você quer realmente fazer isso, você pode ficar de pé? Eu creio que Deus, Ele quer hoje nos trazer esse lugar de discipulado com Ele. Muitos perguntam, né? Será que eu vou ter um líder um dia que vai me discipular individualmente? Talvez sim, talvez não. Mas Jesus, Ele é o seu maior mestre.
E Ele quer te discipular. Ele quer hoje que você seja como um discípulo dEle, que obedece, mesmo que esteja difícil, que fala: Deus, eu vou deixar com que essas preocupações não tomem espaço em mim. Eu quero frutificar. Comece a orar agora. Fala: Deus, eu quero frutificar. Eu quero que a Tua palavra encontre em mim uma terra fofa, uma terra, Deus, uma terra liberta. Eu sinto muito do Espírito Santo a gente orar para a libertação, né, de pessoas que estão sendo presas das preocupações. Se você é essa pessoa, pode vir aqui à frente. Queremos orar por você. Se as preocupações têm tirado o seu sono, se a ansiedade tem corroído a sua vida, obrigada, Senhor. Pode vir mais aqui no meio. A equipe de administração pode ajudar eles, por favor. Ó Senhor Deus, nós pedimos a Ti. Comece a orar no Espírito, todos nós. Erga a sua voz, comece a orar no Espírito. Vem, Jesus. A igreja comece a orar. Levante a sua voz. Você também que está aqui à frente, comece a orar no Espírito. Deixe o Senhor tocar a sua mente. A sua mente, ela está precisando ser renovada, transformada pela mente de Cristo. Lançamos toda a nossa ansiedade perante o Senhor. Você que está aqui à frente, fala: eu lanço a minha ansiedade perante o Senhor. Você é ovelha, você não nasceu para ser aquela que carrega peso. Ó Deus, lança, Deus. Tira todo o fardo agora, em nome de Jesus. Toca, Deus. Toca essa mente, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toda ansiedade, nós lançamos perante o Senhor. Toda preocupação. Vem, Espírito Santo. Você não está sozinha. E eu quebro agora, em nome de Jesus, todas as mentiras que você escuta. E eu declaro: você é separada para o Senhor. Você é cheia da presença do Senhor. Você é ungida do Senhor. Nada impede os planos de Deus na sua vida. Nada impede os planos de Deus na sua vida. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Toca, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Jesus.
você que está aqui à frente e vocês também que não vieram. Queria que nós levantássemos nossas mãos e começássemos a receber aquilo que Deus diz que nós somos. Deixe a palavra do Senhor entrar no seu coração. Deixe ela entrar no seu coração. Oh, o Senhor diz na palavra dele que nós somos mais do que vencedores. O Senhor diz, eu quero ler uma passagem sobre vocês hoje. Isaías 43 diz: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Quero que você coloque o seu nome enquanto eu leio esse versículo. Fala o seu nome agora. Zoe, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, diz isto. Amém? Receba com fé. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus a palavra do Senhor. Eu não deixarei o inimigo roubar e nem sufocar a palavra do Senhor que está dentro de mim. Eu confio no Senhor com toda a minha vida. Ele é o meu provedor. Ele é minha companhia. Ele é meu refúgio. Ele é minha fortaleza. Ele é meu rochedo forte. Ele é minha luz. Ele é minha salvação. A quem eu temerei? A quem eu temerei? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda e receba unção enquanto você aplaude a Ele. Ele está aqui. Aplauda e seja liberto na sua mente. Obrigada, Jesus. Sim, Senhor, tu reinas neste lugar. Continue. Vai recebendo libertação aqui. Afugentamos todo espírito do medo. Afugentamos todo espírito de pobreza. Afugentamos todo espírito de ansiedade. E declaramos a paz de Jesus aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença, Deus. Que essa semana seja uma semana de começos novos, onde o Senhor é o centro do nosso lar, o Senhor é o centro dos nossos pensamentos. Nós afugentamos tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Se você está aqui à frente ou você ainda quer receber mais oração, nós teremos a equipe de ministração aqui para receber vocês. E nós nos vemos domingo que vem. E não deixe de convidar seus amigos para o festival de Natal. Deus te abençoe e boa semana a todos vocês.